Muitas vezes podemos nos encontrar sobrecarregados emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente. Muitas vezes, o bom humor pode nos ajudar em uma situação difícil. Às vezes, precisamos mudar nossas agendas para termos um melhor equilíbrio entre trabalho, ministério e recreação. Podemos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 19, quando Jesus diz: Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Aqui vemos o próprio Senhor Jesus dizendo que ele, o Filho do Homem, veio vivendo, tendo prazer nas coisas cotidianas e comuns que fazemos com alegria. Ele também está dizendo que era criticado. Apesar de não ter nenhum pecado, ele era criticado de se aproximar e evangelizar os publicanos e pecadores. Deus quer que, dentro do possível, possamos viver bem a nossa vida, não apenas a suportando. Temos que enfrentar muitas lutas e dificuldades nesse mundo que é contrário a Deus. O nosso corpo é feito de tal forma que sentimos prazer quando comemos e bebemos alimentos que gostamos. O nosso coração se alegra quando estamos com pessoas que amamos e quando fazemos atividades prazerosas. Não podemos nos esquecer que o Senhor Deus nos dotou de sentidos e emoções em nossa estrutura corporal e também na nossa estrutura emocional. Ele formou nosso corpo de uma maneira que ilustra essa verdade. Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, da seguinte forma: O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Em outras palavras, quem ri suporta melhor as pressões cotidianas. A ciência está começando a entender isso também. Estudos comprovam que quando nós rimos, o que é um bom sinal de que estamos tentando tirar o melhor da vida, o nosso número de células T e nossa imunidade às doenças aumentam. O bom humor saudável é um presente de Deus para nós. Precisamos aprender a usufruir da alegria em meio a tudo o que enfrentamos. Vimos no versículo de hoje que Jesus, como homem, também se alegrou em coisas naturais, como beber, comer e estar com pessoas amigas. Ele foi um excelente filho, um ótimo irmão, amigo, aluno e certamente deixou marcas positivas muito profundas em todas as pessoas com as quais se relacionou. Na realidade, a presença de Jesus transformou a eternidade de muitas vidas. Enquanto Jesus, como homem, foi a pessoa mais intensa e orientada para o ministério que já viveu, ele também viveu a vida ao máximo, e tudo o que fez foi com perfeito amor com cada fibra de seu ser. Para ele, isso nunca foi uma contradição. Para o Senhor Jesus, viver a vida não o afastava daquilo que o Pai tinha como um projeto eterno. Ele deixou o exemplo de como devemos viver a nossa vida enquanto fazemos a perfeita vontade de Deus. Então, isso significa que se um dos grandes propósitos de nossa vida é nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo, então nós não podemos cumprir o propósito de Deus para nós a menos que saibamos desfrutar e nos mantermos em santidade como Ele fez. Para vivermos uma boa vida, o melhor possível, precisamos de atividades que recarreguem nossas emoções. Precisamos de atividades que literalmente nos recriem. Uma vez que Deus fez cada um de nós diferente, todos nós temos maneiras diferentes de fazer isso com nossas vidas. Uma pessoa que tenha muito trabalho mental ao longo do dia, talvez possa renovar suas forças à noite fazendo alguma atividade utilizando suas mãos. Já outra pessoa que faz trabalho manual o dia todo pode querer utilizar um pouco a mente, como ler um livro ou fazer alguma coisa para desviar a sua atenção, ou umas palavras cruzadas, como uma pausa para o descanso. A alegria é, na verdade, uma das maneiras pelas quais podemos nos recriar regularmente. Todos nós precisamos rir de vez em quando ao longo do nosso dia. Existem muitas coisas sérias e difíceis que precisamos experimentar, e ainda que seja por um breve momento,
um pouco de leveza e bom humor podem tornar a lida mais suave. Deus nos fez à sua imagem e podemos ver no Salmo 126 um cântico de alegria quando o povo do Senhor voltou da escravidão. Podemos ler assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eles falam de se sentirem como quem estava sonhando. Eles não paravam de dar risada. Cantavam o tempo todo. Eles estavam alegres. Choraram antes, mas voltavam agora com muita alegria. A alegria é um dom do Espírito Santo. Podemos ler no livro de Atos, capítulo 13, versículo 52, da seguinte forma: E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Para sermos pessoas emocionalmente equilibradas, precisamos levar Deus e a nossa vida espiritual muito a sério, mas não podemos deixar a dureza da vida roubar a nossa alegria. Precisamos aprender a rir de nossas limitações. Com certeza, nós teremos bastante coisa para darmos risada. Precisamos aprender a viver mais do que apenas nossos bons momentos. Na verdade, se nós só formos viver a vida quando todos os nossos problemas forem resolvidos, nunca teremos um momento sequer de alegria para sorrirmos. Todos os nossos problemas nunca serão resolvidos ao mesmo tempo. Pode ser que passemos por momentos difíceis neste ano, mas vamos nos comprometer a desfrutarmos o dom da vida que Deus nos deu. Vamos orar muito, estudemos a palavra do Senhor, tenhamos fé, confiemos naquele que sempre cuida de nós, nos alegremos, brinquemos com aqueles que vivem ao nosso redor, sejamos como Jesus e vivamos uma vida um pouco mais leve. Então, iremos experimentar uma vida mais feliz e saudável na presença do Espírito do Senhor.